Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo, sou professor de biologia. Vou estar dando início ao nosso novo tema, né, de trabalho. Anteriormente, antes desse tema, vimos sobre o reino protozoa, vimos todas as características do reino, entramos um pouco dentro da filogenética das algas e agora vamos entrar, né, na sistemática dos fungos. Vamos descobrir um pouco sobre esse universo, que é o universo do reino fungi, tá? Bom, quando a gente fala em fungos, a gente tem uma diversidade muito grande de espécie, tá? E uma diversidade bem diversificada, porque esses fungos, nenhum tem uma característica igual à outra, tá? Sempre tem uma novidade, seja ela anatômica, seja ela de cor, né? Uma cor diferente da outra, e também questão química, ou seja, um tem uma toxina, outro produz outra, e assim vai. Então, vamos estar tentando falar um pouquinho sobre isso, de acordo com o que está na apostila de vocês. Bom, eu busquei alguns dados mais recentes para nós com relação à diversidade de fungos, tá? A quantidade de espécies que já está descrita na literatura científica. Então, a apostila de vocês trazem um número de 64 mil espécies identificadas em todo o mundo, só que essa quantidade, no artigo de 2008, ela já está praticamente acima, né? Então, é 99 mil espécies classificadas em todo o mundo de fungos, tá? Ou seja, uma diversidade muito grande e muita coisa ainda que pode ser descoberto futuramente, né? Se não tiver a perda da biodiversidade, ou seja, se não tiver a perda de mata fechada, né? Como a gente está vendo que o desmatamento está sendo alto e está se alastrando pelo Brasil e também assim pelo mundo, né? Ou seja, está tendo uma perda da diversidade que pode afetar nos estudos de pesquisadores com relação a estudo de fungos e outras espécies também que podem ser endêmicas daquelas regiões. Pois bem, no Brasil, descrito, temos 13.800 espécies descritas aqui no nosso território, tá? É uma quantidade até razoavelmente boa, né? Só que se a gente for pensar no total, é em torno de uns 5 a 6% apenas, tá? Então, é bem pequena, é bem pouco essa quantidade e acredito eu que futuramente isso pode aumentar para uns 8, 9%, dependendo da forma que a gente for trabalhando e que for descobrindo novas espécies no nosso país, né? Bom, os fungos eles têm uma característica bem peculiar deles, né? São heterótrofos. Quando eu falo que eles são heterótrofos, eles não produzem o seu próprio alimento, tá? Então, vai necessitar de de uma associação ou de um tipo de interação ecológica para conseguir esse alimento, tá? Bom, alguns fungos, a maioria são sarcófagos. Quando eu falo que eles são sarcófagos, perdão, tá? Sarcófagos. A forma que eu vou falar, a língua enrola e fica difícil de falar. Como que eu posso falar? São espécies que utilizam a decomposição para conseguir se nutrir. Então, geralmente vão se nutrir de matéria morta, tá? Que está ali na natureza. O fungo, o esporo do fungo chega ali, inicia todo aquele ciclo de vida dele e ali em cima daquela matéria morta ele começa a se nutrir e desenvolve, tá? Bom, essa alimentação ela é uma alimentação extracorpórea, ou seja, que não vai ser dentro de uma cavidade que vai fazer essa digestão, mas sim vai ser uma digestão química, tá? Fora do corpo e, no caso, a alimentação vai ser por absorção, tá? Bom, a anatomia do fungo, ela é bem peculiar também, tá? Eu tenho fungos multicelulares, unicelulares, e cada um vai ter uma característica diferente, tá?
unicelulares, eles geralmente são uma célula ali onde ele vive de vida livre, né? Tem a sua função. No caso de pluricelulares, vamos ter os famosos cogumelos, né? Que a gente vê na natureza, seja ele fazendo uma associação com um vegetal, ou seja ele em algum local que tenha umidade ou tenha matéria morta ali, tá? Para fazer aquela decomposição. Bom, aqui a gente tem basicamente a anatomia de um fungo, tá? Onde a gente tem os micélios das hifas embaixo. Deixa eu tentar achar certinho aqui para mostrar para vocês, tá? Eu tenho os micélios embaixo, os micélios vão ter a função de nutrir esse fungo, tá? Não é raiz aqui, caso você ache um fungo na natureza e queira lá fazer a remoção dele, você vai ver que tem uma projeção, uma estrutura que assemelha com raiz, tá? Que é denominada de micélio. Esse micélio ele tem a funcionalidade de fazer associações, tá? Mutualistas com organismos vegetais e também absorver, tá? Todo o nutriente daquela matéria ali. Ou seja, esse micélio ele pode fazer com que o fungo tenha um alcance maior. Ou seja, o fungo ele não se movimenta, o que vai movimentar é o micélio por baixo da terra, fazendo com que ele tenha um alcance maior para obter nutrientes e água, tá? Bom, aqui em cima a gente vai ter o sombreiro, que no caso vai ser essa parte de cima do nosso cogumelo. E aqui embaixo aqui a gente vai ter o basídio, tá? Onde vai ficar o basidiosporo. O basidiosporo vai ser basicamente aonde vai ficar os esporos, tá? Que vão ser liberados e que vai fazer a formação, tá? Aí nesse caso aqui, dependendo da espécie, ele pode, no decorrer da produção do esporo, pode ser por forma de mitose ou por forma de meiose, tá? Bom, a reprodução, eu tenho dois tipos, dependendo do tipo de fungo, da espécie de fungo, do filo em si que você for trabalhar, ele pode ser sexuado ou pode ser assexuada, tá? Quando eu falo que ele é sexuada, ele vai ter uma alternância de geração. Geralmente, ele vai fazer uma redução meiótica, tá? Ou seja, eu tenho um gameta 2N, ele vai ser reduzida para a forma N, tá? E depois ele vai ter um indivíduo ali na forma 2N novamente. Depois, quando ele acontece a junção do esporo de um indivíduo com o esporo de outro indivíduo, né? Igual vemos aqui. Aí, no caso, eu vou ter uma aparição de uma geração diploide 2N com alternância de geração, tá? Ou seja, eu também tenho uma variabilidade genética nesse material. Quando eu tenho a reprodução de forma assexuada, o indivíduo ele faz a liberação através de mitose, tá? Ou seja, o próximo indivíduo que surgir desses esporos terá a característica daquele indivíduo anterior, tá? Que fez a reprodução assexuada. Outra forma também de reprodução assexuada que temos é a reprodução que vemos em fungos unicelulares, tá? Geralmente leveduras. Como que ocorre a reprodução assexuada em leveduras, tá? Ela, do nada, ela começa a entrar em brotamento, tá? O brotamento ele é bastante visto em unicelulares. Então, o fungo, né, tá ali no ambiente, ele está se nutrindo e do nada começa a ter uma projeção na sua membrana, né? E essa projeção ela vai se transformar futuramente em um novo indivíduo, tá? Ela pode ser liberada no espaço para se tornar um novo indivíduo. Outra forma também é pegando micélio. Lembra que eu falei do micélio para vocês, que é utilizado para que o fungo tenha um maior número, uma maior distância de alcance para obter alimentos? Se o micélio se romper também, ele consegue formar um novo indivíduo, tá? Então, é uma outra forma de reprodução assexuada.
Bom, vamos falar um pouco sobre a classificação dos fungos, tá? Os fungos atualmente eles é classificado em um reino totalmente deles, né? Por causa das suas características próprias que têm. Porém, eles estão na árvore da vida colocados junto com os animais, tá? Não junto com a área de vegetais. Porque quando a gente vai falar de fungo, geralmente está associado a plantas, tá? A gente dá isso dentro de uma disciplina de botânica, geralmente vem fungos também. Mas quando a gente vai ver na árvore da vida mesmo, a associação dos fungos está mais próximo dos animais do que da própria botânica. Bom, esses indivíduos, né, os fungos, eles têm como uma interrogação aqui, uma provável, né, ancestralidade, os protistas flagelados, tá? Então, como a gente vai ver, alguns grupos ainda apresentam gametas flagelados, que traz ainda mais, reforça ainda mais essa primitividade, né? Essa proximidade com os protozoários, ou seja, lá com os flagelados, tá? Bom, a gente vai trabalhar um pouco sobre os citridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos, tá? Vamos levar em consideração com relação a essa ordem evolutiva, tá? Ou seja, em que aparece. Para começar, a gente vai falar sobre o filo Critidium micota, tá? No filo Critidium micota, a gente pode denominar de Critidium micetus, tá? A gente pode dar esse nome a eles. É um pouco até difícil de falar, de pronunciar esse nome, que é um nome bem diferenciado, tá? Quando eu encontrar micota, tá? Em algum local escrito, geralmente micota ele traz na literatura fungos, tá? Estudos denominados a fungos. Bom, no Phyllocritidum-micotas, esses indivíduos desse fungo são predominante de forma aquática, tá? No caso, aqui eu tenho uma espécie que é o Alomyces sp. Esses indivíduos ficam geralmente próximo a rios, desertos e também nitrato digestivo de ruminantes, tá? Ou seja, eles fazem uma associação mutualista, onde eles ajudam o animal a fazer a quebra da lignina, da celulose, ali dentro do trato digestivo desse animal, e o animal fornece a ele o alimento, né? Que ele pode se alimentar. Então, tem essa associação aí mutualista, tá? Onde um ajuda o outro. Bom, aqui a gente vê uma microscopia mostrando uma diversidade desse filo, tá? Que traz basicamente seres unicelulares. Porém, pode ter pluricelulares também, tá? Não só pode, como tem também. Bom, a reprodução desse filo em si, uma reprodução que traz uma redução meiótica, tá? Ele traz também, lembra que eu falei com relação à proximidade dele com os flagelados? Os gametas dele e esporos vão ser todos flagelados, tá? Então, quando ocorrer a liberação ali, a redução meiótica, tá? E também a interação para formar um gameta, tá? O gametófito, para se tornar uma nova planta jovem, planta não, tá? Um novo indivíduo, um novo animal jovem, vai ter a redução meiótica, tá? Então, nesse grupo aqui, nesse filo aqui, é praticamente o único que apresenta esse tipo de reprodução, tá? Com alternância de geração. Bom, uma curiosidade que a gente pode estar falando sobre esse filo, que são a importância dele para a economia, tá? Uma importância muito grande é uma doença, vamos falar assim, que o filo em si causa, tá? Algumas espécies ele tem atuação ali como parasítica, tá? Ou seja, o animal está vivo, ele vai lá, nutre-se do animal vivo até levá-lo à morte. Então, eu vou ter o Chytridiomycose, tá?
que no caso vai ser a doença nesse filo, que atua principalmente sobre a população de anfíbios, no caso em todo o mundo. De uma forma, ele pode ter uma ação boa, como controle biológico, controle de pragas, tá? E por outro, ele pode levar a um prejuízo econômico, levando em consideração que algumas rãs são utilizadas para alimentação, né? Então, tem produtores de rãs que podem levar prejuízo se, ao acaso, tiver a presença de uma dessas espécies que estão descritas aqui em cima em sua propriedade. Bom, dentro desse filo também a gente vai ter algumas outras pragas ocasionadas por outras espécies de fungos, tá? No caso, vamos ter a verruga da batata, né? Vamos ter a verruga também da alfalfa e também vamos ter as manchas no milho, ocasionada por fungos desse filo, tá? Então, a gente vê que pode ter um prejuízo econômico muito grande. Bom, o outro filo que a gente vai estar falando é o filo Zygomicota. Esse filo ele tem algumas peculiaridades, tá? Totalmente dele, já levando em consideração o contexto evolutivo da espécie, tá? Bom, eles são oriundos de reprodução assexuada. No Brasil são encontrados cerca de 165 espécies do filo Zygomicota, tá? Isso que está descrito já na literatura. Bom, esse filo ele traz para nós algumas espécies que conhecemos como bolô, tá? Geralmente gosta de lugares úmidos. Vocês já repararam na parede de algum banheiro, onde aparece aquela mancha preta, né, meio esverdeada ali? Então, provavelmente tem um fungo desse filo aqui, tá? Que é o Zygomicota. No caso, a gente também tem algumas interações que são interações de micorriza, tá? O que seria isso? A micorriza é quando tem uma interação mutualista e obrigatória, tá? Então, o fungo, em geral, ele vai fazer uma interação com um vegetal e ali ele fica associado à sua raiz. Quando ele fica associado na raiz, ele consegue fornecer à planta, tá, ao vegetal, o nitrogênio que está disperso no ar, tá? Ele consegue capturar esse nitrogênio, joga para o solo, a planta vai absorver esse nitrogênio, utilizar, e a planta fornece para ele a alimentação, tá? Então, é toda uma interação entre espécies ali. Ou seja, a gente pode levar que é uma coevolução, tá? Ou seja, uma espécie evoluiu juntamente com a outra para essa associação ecológica, essa interação ecológica. Bom, o filo Ascomicota, que é o outro filo de importância para nós, tá? A gente tem a Saccharomyces cerevisiae, tá? Que no caso é a levedura que utilizado como fermento biológico. A gente vai ver um pouquinho mais para frente algumas curiosidades sobre a Saccharomyces, né, a importância desse filo em si. Mas é isso aí. Aqui tem um pequeno GIF, né, mostrando na microscopia como que ocorre a levedura, né, como que ela fica ali na levedura e ela se locomove basicamente ao gradiente da água ali que está na lâmina, tá? E esse filo também apresenta geralmente unicelulares, tá? Então, vai ter essas características aqui de levedura mesmo. Então, a reprodução é por brotamento. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o filo Basidium micota, tá? Que a gente pode chamar também de Basidium micetus. Os Basidium micetus, eles é o grupo que abrange uma variabilidade, vamos falar assim, de fungos que tem uma característica bonitinha, né? Ali umas cores fortes, seja ele vermelho, azul, de cores variadas ali e trazem uma grande quantidade de toxina, tá? Pode ser muito venenoso. Essas toxinas podem ser neurogenéticas, ou seja, ela atua nos neurônios, tá? Fazendo a paralisação do indivíduo ou do animal.
E algumas pessoas utilizam para fazer chá, né, para alucinógeno, principalmente os índios acreditavam que pegando esses cogumelos eles conseguiam entrar em contato com divindades, né? Então eles tomavam chá de cogumelo ali e com isso fazia a liberação de toxinas que os índios ingeriam e posterior tinham uma função alucinógena, começava a ver coisas, tá? Então, quando você vê um cogumelo ali que tem esse tipo de propriedade alucinógeno, tá? Ou propriedade neurotóxica, você vai ter uma espécie do Filobasidium micetus, tá? Bom, outro que a gente vai estar falando, e por último, para estar finalizando, com relação aos filos e as interações, é os líquens, tá? Bom, o último filo que a gente viu o último reino que a gente viu, que foi dos protozoários, a gente teve a oportunidade de entrar dentro do filo das algas, né? A gente viu as clorófitas, que foram as primeiras algas e que têm uma importância muito grande na evolução das plantas terrestres, tá? Bom, os líquens, ele é uma interação mutualista, tá? Ou seja, ele só vai conseguir sobreviver se tiver essa interação entre uma alga e um fungo, tá? Então, no caso, a alga ela vai fazer todo aquele processo bioquímico, né, de fotossíntese e liberar para o fungo o açúcar necessário para ele se nutrir e, da mesma forma, o fungo consegue absorver nutrientes e também nitrogênio para que essa alga se nutre também, tá? Então, é uma interação que vai ter ali, uma interação mutualista. Outra importância dos líquens, tá? Que devido a esse mutualismo, essa coevolução que tem dessas duas espécies, esses animais, esse filo, né, em geral, ele vai ter uma importância ecológica muito grande, porque eles vão ser considerados como bioindicadores, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a importância biológica dos fungos. Vamos ver quais importâncias os fungos têm para nós, para a nossa vida, tá? Sabendo que temos uma abrangência muito grande de fungos e nós, seres humanos, conseguimos lidar muito bem com elas, tanto a aproveitar, né, de sua existência e de tudo que ela tem a fornecer. Bom, o fungo ele pode ser utilizado tanto na área médica quanto na área econômica, na área de controle de praga, né, o controle biológico, na área de patogênese. Ele é bastante estudado essa área aqui, ó, de patogênese. Por quê? Porque ele afeta diretamente a nós, né? Então é uma área que tem bastante interesse médico, tá? E no caso, a gente também tem os produtos metabólicos, que é produzido pelo fungo, que ajuda também na produção de produtos para nós humanos, tá? Bom, no ponto econômico, a gente vai ter algumas leveduras, né? Como a gente já viu os filos delas, onde elas vão fazer processo de quebra de carboidrato, tá? Como a gente vê aqui na cerveja, ocorre a quebra do carboidrato, no caso do açúcar, né? Dos carboidratos, e ocorre a liberação de um álcool, né? De um alcoide ali, nesse processo de fermentação, fazendo assim o processo de fermentação da cerveja, né? Que é bastante apreciada no mundo. No pão, a gente também utiliza esse tipo de leveduras, né? Que é a Saccharomyces cerevisiae, ela é utilizada, tá, para fazer a massa do pão. Por que a gente utiliza ela? Enquanto ela está ali, a gente coloca um pouco de açúcar, geralmente, tá, na massa. Quando não coloca o açúcar, ela utiliza o próprio trigo, né, para fazer a quebra desse carboidrato. E no caso, depois, quando ela está em repouso, ela começa a fazer a liberação de CO2, tá? Que no caso faz com que o pão cresça, igual a gente vê aqui no primeiro GIF, tá?
No segundo GIF aqui, a gente tem uma forma de leveduras, tá? Onde ocorre a fermentação da cerveja. Repare a movimentação que tem somente de deixar ela paradinha lá, né? Então, aí está tendo um processo de fermentação e um processo químico ali, onde vai liberar o álcool, né? Para deixar com teor alcoólico. Bom, os fungos também, eles são bastante pesquisados na área de biologia, né? Na área de agronomia também, entre outras áreas de interesses, que são a utilização desses fungos, né, de espécies, algumas espécies para controle de pragas, tá? Ou seja, você tem uma quantidade proliferada de uma espécie, vamos colocar desse besouro aqui, né? Esse besouro, vamos supor que ele estava ali comendo uma soja ali ou algum outro tipo de vegetal de importância econômica, tá? Então, o produtor, ele fala, eu não quero utilizar agrotóxico, mas eu quero um controle desse animal, tá? Como que eu vou fazer? Contrato um biólogo, o biólogo vai fazer um levantamento e verificar os procedimentos mais cabíveis naquele local ali, já que não quer utilizar um produto agressivo que vai agredir tanto o meio ambiente quanto o vegetal, assim o animal também, né, que está ali fazendo todo aquele processo de nutrição daquela planta. Ele pode fazer um controle biológico utilizando fungos que vai interagir apenas com esse animal, tá? Aqui a gente tem esse besouro que está sendo parasitado por uma espécie de fungo, tá? Que está aqui a espécie dele. Bom, como eu havia dito, para nós humanos, a gente também tem a fragilidade de ser, como que eu posso falar, parasitado, né, por esses fungos também. Infelizmente, os fungos também pegam a gente. Então, a gente tem algumas doenças que são causadas por fungos, tá? Coloquei duas aqui que são bem comuns de encontrar. Uma é a pele de atleta, tá? Ou conhecida também como frieira, e a outra é a candidíase, tá? A candidíase, ela é bastante difundida e também ela é bastante agressiva, tá? Ela é causada por essa espécie aqui, que é a Candida sp. Bom, e também vamos entrar agora na função ecológica. Querendo ou não, os fungos eles fazem um trabalho que é a ciclagem de nutrientes, né? Então, tudo que morre, os fungos aproveitam, né? É igual o Lavoisier falava, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Nada se perde também. Então, ele vai fazer todo esse procedimento. Você tem uma matéria ali que está boa, após o final da sua vida, os fungos vão fazer a ciclagem desse nutriente, tá? Fazendo o processo de mineralização, como a gente vê aqui no rato aqui. A gente tem um bichinho lá, vivinho lá, né? A gente tem o processo de mineralização e fazendo um procedimento de volta, né? Levando em consideração que o fungo não faz o procedimento, né? Tem bactérias também, tem alguns insetos, né? Que também fazem esse procedimento junto. Então, é uma interação bastante interessante. E também, esses fungos, eles mostram para nós como que está a diversidade. Eles podem ser considerados um bioindicador, tá? Uma região onde eu encontro bastante espécie, uma grande variedade de fungos, eu posso considerar que aquela região é uma região onde ela está preservada, tá? Então, ela serve como um bioindicador, assim como os líquens que a gente viu anteriormente, onde apresenta líquen, pressupõe-se que o ar esteja bom para um animal ou para um ser vivo viver, tá? E agora fica para vocês a atividade proposta, que está já na nossa página lá no Google Classroom. Eu agradeço a participação de vocês, né? A sua participação. Espero que essa aula tenha contribuído para tirar alguma dúvida. Qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato comigo via WhatsApp ou através do e-mail, tá? Então, um grande abraço e bom estudo para vocês.